Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Boa tarde. Eu já me sinto de casa, porque eu tive o privilégio de, no ano passado, participar da primeira edição da Profecia do Avivamento em Salinas. E, junto com os irmãos, tenho a alegria de retornar a essa terra, onde já tenho conseguido fazer amigos. Eu tenho um amor muito grande pelo estado de Minas Gerais. O Senhor não nos permite, quando a gente nasce, escolher quem será nosso pai, quem será nossa mãe, e não nos permite escolher onde a gente quer nascer, né? Quando chega a hora de nascer, a gente nasce onde tem que nascer, mas não é escolha nossa. E eu sempre digo, com alegria no coração, que se Deus tivesse me dado a oportunidade de escolher, onde é que você quer nascer, Evandro? Eu teria nascido em Minas Gerais, com certeza. Teria nascido em Minas Gerais. O povo é bom, a comida é gostosa. Tudo bem que vocês jogam baixo, né? Porque você vai na casa de um mineiro, Fábio, fala assim, ó, vamos tomar um cafezinho lá em casa? E o cafezinho do mineiro é uma mesa farta. E aí você tem que comer e tem que repetir, porque se não repetir, é desfeita. Não é assim que acontece? E aí tem que fazer oração de cura interior para poder ser chamado de novo, porque senão não volta mais, não chama mais não, é orgulhoso. A gente fez com tanto carinho, nem tocou na comida. Então estou muito feliz de estar aqui com os meus irmãos, com o diácono Júlio, com o Fabiano Ramos, com o Fábio Lira e cada um de vocês. Meu nome é Evandro Nunes. Eu sou lá da Diocese de Santo Amaro, em São Paulo. Sou casado. Vou completar neste mês, dia 31 de julho, dia de Santo Inácio de Loyola, 15 anos de matrimônio, também conhecido como bodas de cristal. Diga para quem está do seu lado, bodas de cristal, uau! Não, capricha, fala com mais autoridade, fala assim, bodas de cristal, uau! Né? Então, estou na expectativa de saber o que Solange, minha esposa, vai me presentear no dia 31 de julho. Eu quero saber, eu quero novidade para um trio elétrico na porta de casa, contrata um helicóptero para passar aquela faixa, faz alguma coisa retumbante. Eu não quero só um bom dia, oi, te amo, tudo em paz, que alegria, parabéns, meu irmão. Não, isso aí pode ser, mas tem que vir algo além, né? Glória a Deus. Na Diocese de Santo Amaro, eu participo de uma paróquia chamada Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Santa Rosalia. Lá eu sirvo no grupo de oração da Renovação Carismática Católica. E também temos um trabalho voltado para famílias. Deus me deu a graça de, quando eu me casei, me chamar para a vida missionária. E aí eu comecei, a exemplo do Fabiano, na Missão Oráculo Santo, do diácono Júlio, na Aliança de Misericórdia, do Fábio Lira na Canção Nova, também me consagrar a esta vida missionária. Isso significa que lá em casa a gente vive e sobrevive nos dias difíceis da generosidade de Deus, uma generosidade que vai se renovando a cada manhã. É por causa da vida que eu vivo, a vida que Ele me chamou, que eu tenho a alegria de estar agora na sua frente. Eu estava bem posicionado profissionalmente falando, não tinha o que reclamar do meu trabalho, dava para pagar minhas contas na ocasião, e Deus falou assim, deixa essa vida profissional de lado e se consagra ao ministério da pregação,
para eu levar você a lugares que, se você não viver a vida que eu estou te chamando, você não vai pisar. Você conhecer pessoas que, se você não viver a vida que eu te chamei, você não vai conhecer. E viver situações que, se você não viver, se você continuar vivendo a vidinha que você está vivendo, você não vai experimentar. Então eu sou muito feliz por essa vida que o Senhor me permitiu viver. Nesses 15 anos de casado e 18 de pregação do Evangelho, Deus me deu já a oportunidade de escrever 3 livros. 2 deles eu escrevi em parceria com a Canção Nova, um 3º livro independente, pregar o Evangelho por todo esse país, até fora dele, né? Sou pai também, tenho 5 filhos, 4 lindas meninas e um bendito fruto entre as mulheres. Eu estava meio acostumado com as mulheres lá de casa, a minha cueca isolada no varal, eu estava bem conformado. Mas aí o Senhor quis mandar uma cueca para se juntar à minha cueca, e Luiz Miguel chegou, e é uma graça sermos essa família numerosa. Pronto, eu já falei de mim. Nós vamos ter uma conversa séria, transformadora e necessária. Se você tem Bíblia aí, Livro dos Números, capítulo 14. Livro dos Números, capítulo 14. O livro dos Números está bem no início das Escrituras. Você vai passar o livro do Gênesis, você vai passar o livro de Levítico, o livro do Êxodo, Levítico, e vai chegar no livro dos Números. É o 4º livro das Escrituras. Números, capítulo 14. Números 14. Se você não tem aí a Bíblia com você, mas tem alguém do seu lado, dá uma pescoçada na Bíblia dessa pessoa. Se você já achou, ajude outra pessoa a achar. Números 14. É o 4º livro. Quem tem a Ave Maria, página 260, é isso? Olha que beleza, né? 190. Ave Maria, página 190. Ah, minha santa. Oh, aleluia. Amém, meu povo? Podemos ir? Versículo 39. Fábio Lira, depois providencia uma água para mim, por favor. Ah, tem aqui, já tem aqui. Só abre esse copo para mim, filho. Obrigado, viu? Depois você faz um pix para ele, tá? Por gentileza. Versículo 39. Moisés transmitiu estas palavras a todos os israelitas, e o povo fez grandes lamentações. Depois, levantando-se de madrugada, subiram ao cume da montanha, dizendo: eis-nos aqui, subimos a este lugar, a respeito do qual o Senhor disse que havíamos pecado. Respondeu Moisés: por que transgredis a ordem de Deus? Isso não será bem sucedido. Não subam, pois o Senhor não está no meio de vocês. Não prepareis a vossa derrota por meio de vossos inimigos. Na verdade, os amalecitas e os cananeus estão lá diante de vós, e caireis à espada, porque vós vos desviastes do Senhor, e o Senhor não está convosco. Contudo, eles subiram na sua presunção ao cume da montanha.
a arca do Senhor, a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do acampamento. Os amalecitas e os cananeus que habitavam esta montanha desceram, os derrotaram e os fizeram em pedaços. Palavra do Senhor. Diga para quem está do seu lado: a pregação está começando. Não, tira o caroço de abacate da boca, tira. E fala com mais autoridade, fala assim: a pregação está começando. E eu só te peço uma coisa: preste atenção e, por favor, não se atreva a dormir do meu lado. Porque se você dormir durante essa pregação, você só vai acordar na Páscoa de 2034. Não dorme não, filho, não dorme não. O tema desta pregação, que foi conferido a nós, confiado a nós, o orgulho e a presunção são incensos que não agradam a Deus. Deus, quando decide se comunicar com a humanidade, a maneira mais excelente da comunicação de Deus é com a encarnação do Verbo. Quando Cristo se encarna no ventre da Virgem Maria. O saudoso e amado Papa Bento XVI, numa catequese, certa vez disse assim: Jesus Cristo é tudo o que o Pai queria nos dizer. Só que antes de Deus se encarnar no ventre da Virgem Maria, o Primeiro Testamento vai trazer alguns métodos de comunicação do Pai conosco. E quis Deus descer a vida de Moisés para ser uma ponte entre ele e os homens. E nesse trecho que nós acabamos de proclamar, de Números capítulo 14, finalzinho dele, essa história começa quando Deus um dia desce aos ouvidos de Moisés, e Moisés era classificado como o amigo de Deus. Deus o chamava de amigo. E Deus desce aos ouvidos de Moisés e dá uma orientação muito profética a ele, e por consequência ao povo que era do Senhor. Moisés, envie homens que são os príncipes, as grandes autoridades, os chefes das 12 tribos de Israel. Envie essas pessoas a Canaã para fazerem uma investigação minuciosa desta cidade, porque Canaã é a terra prometida. O povo já estava vivendo o processo da libertação da escravidão do Egito. E Deus então desce aos ouvidos de Moisés e dá essa ordem: vá em cada uma das tribos, pega os chefes dessas tribos e diga a eles: peregrinem a Canaã e façam uma investigação minuciosa. Eu sei que esse nome Canaã é um nome muito comum no momento de pregação, mas eu quero que você nunca mais esqueça o que é Canaã. O nome Canaã significa submetido, humilhado,
abaixado. Então, quando Deus está dizendo que vai entregar Canaã, que é a terra prometida, Ele está dizendo assim: eu estou enviando vocês como um povo submetido a uma terra prometida. E Canaã, no mapa, é Israel, com um pedaço da Jordânia, da Cisjordânia e ainda o sul do Líbano. Isso era a chamada terra prometida. Para que você não perca de noção o que é você ouvir o nome terra prometida, o nome Canaã. É uma terra que existe. Então Moisés vai a cada uma das tribos, vai à tribo de Dan, vai à tribo de Benjamim, e vai a cada uma delas e chama o chefe e dá essa ordem: vão e investiguem minuciosamente Canaã, que é a terra prometida. Essa investigação precisava ser realmente minuciosa. Veja o que essa terra tem. É uma terra que tem muita mata, é uma terra que tem muita água, é uma terra fértil ou infértil, é uma terra muito habitada ou pouco habitada, é uma terra que, se plantar, tudo vai nascer, ou alguma coisa que se planta não vai nascer. É uma terra de fácil acesso ou de difícil acesso. Ou seja, era uma investigação bastante minuciosa. E das 12 tribos, 2 delas, Efraim e Judá, enviaram os seus chefes. Eram eles Josué, filho de Num, que depois vai suceder Moisés, o grande guerreiro Josué. E também, além de Josué, Calebe, da tribo de Judá. Eles fazem esta viagem, tem as recomendações de Moisés, e esse prazo de investigação dessa terra prometida, Canaã, o povo submisso, leva 40 dias. 40 dias se passam e eles retornam para o acampamento. O povo está no deserto, já não está mais escravizado do Egito, mas está parado e aguardando o retorno dos chefes das 12 tribos. E eles voltam, e quando chegam, reúnem-se com Moisés e com todo o povo, com os hebreus, ao redor do acampamento. E agora eles vão passar um relatório minucioso do que eles encontraram nesta investigação de 40 dias. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo o que você está ouvindo? Bênção de Deus. Dentre as recomendações que Moisés deu aos chefes das tribos, além do que eu disse, né? Veja se ela é fértil, se ela não é fértil, se tem muita gente, se tem mata, se tem água. Sejam corajosos e tragam produtos desta cidade, deste pedaço de terra prometido. Quando eles chegam no acampamento, eles começam a dizer algo muito profético e poético. A primeira frase que sai dos lábios daqueles chefes das tribos, quando Moisés pergunta: e aí, o que vocês encontraram lá em Canaã? Eles disseram assim: a terra prometida
é uma terra que corre leite e mel. Quando você escuta essa frase, Salinas é uma terra que corre leite e mel, o que vem à sua cabeça? Terra boa, terra preparada, terra que oferece grandes recursos, terra que gera realização, terra que tem futuro. É a primeira frase que eles dizem: é terra que corre leite e mel. E eles começam a dizer: os rios são exuberantes, a cidade é muito habitada, a cidade é forte, é robusta. A terra prometida é uma terra mega estruturada. E claro, os hebreus que estão no acampamento e começam a ouvir essa história dizem: uau, que lugar maravilhoso! Como quem dissesse assim: puxa, podia ter sido eu a ter ido lá já para contemplar essa beleza, essa maravilha. Mas vai dizer um ditado bíblico: diga-me com quem andas e eu te direi quem você é. As 12 tribos foram. E quem é que começa a dizer que a terra prometida, Canaã, é terra que corre leite e mel? Calebe e Josué. Os dois voltam encantados. Mas os outros 10 não endossam, não reafirmam o discurso de Calebe e de Josué. Eles estão entregando o que a cidade é, os recursos que a cidade oferece, só que na cabeça dos outros 10 chefes das tribos dos hebreus não está este entusiasmo governando o coração deles. Quando eles fecham a boca, quando Calebe fecha a boca, quando Josué fecha a boca, é verdade, é uma terra que corre leite e mel, uma terra farta, robusta, tem muito produto, tem muita coisa boa, mas lá também existe um povo muito numeroso, um povo forte, existe um povo que é extremamente gigante, de estatura mesmo, e para nós entrarmos na cidade, só conseguiremos habitar esta cidade se derrotarmos os exércitos que cercam, que guardam a terra prometida. E só de pensar que a gente vai ter que combater com toda essa estrutura que já está estabelecida em Canaã, é melhor desistir. O que está acontecendo aqui? 12 homens, 2 com um só coração, e 10 com um só coração. Mas os 2 que têm um só coração, que pensam da mesma forma, eles não estão focados no desafio, no combate que eles têm que travar. Eles estão focados na recompensa que está por vir. Que vai valer a pena o combate, que vai valer a pena o enfrentamento, que é desafiante sim, mas este desafio é carregado de sentido.
Porque quando os 10 começam a querer desencorajar a multidão que está no acampamento, Caleb e Josué relembram dizendo o seguinte: se Deus é propício a nós, Ele fará com que a gente entre nessa terra, mesmo com todas essas adversidades. Se Deus é por nós, Ele vai nos dar os meios de conquistar este chão. Volta agora para a Vila de Santa Cruz. Um dia, esse pedaço de Salinas não tinha nenhuma dessas paredes. Um dia, esse pedaço de Salinas não tinha esta coluna, não tinha esta viga, esta tesoura, esta viga de ferro. Um dia este pedaço de Salinas não tinha este toldo, esta tenda, não tinha estas cadeiras para você sentar. Mas alguns Calebes, alguns Josués trouxeram a notícia que a Vila de Santa Cruz é terra que corre leite e mel. E mesmo sem ter tudo na mão, preferiram o peso do combate para chegar nesse nível do que pensar que daria muito trabalho, então não vale a pena. Na vida com Deus, queridos, você, às vezes, inevitavelmente vai conviver com gente que vai tentar desanimar você do propósito que Ele tem para a sua vida. E é nessa hora que você vai ter que decidir se você vai escutar quem quer demover, quem quer retirar de você o propósito do céu na sua vida, ou você vai escolher obedecer a Deus para recolher a grande recompensa. Caleb e Josué foram tentando encorajar o povo, porque infelizmente tem gente que quando percebe, tem gente que quer a bênção, amém? Quer a bênção, mas quando diz assim, ó, você quer a bênção, mas vai ter trabalho. Ah, então eu não quero não. Eu quero ser curado, mas eu não quero fazer o tratamento. Porque esse tratamento é muito complicado, esse tratamento é demorado, é muito custoso. Ah, eu vou tomar remédio agora para ficar bom só daqui a 15 dias. Ah, não tem uma injeção aí que aplica agora e já resolve de imediato. Esses são os apressadinhos. Pergunta para quem está do seu lado: você tem algum vizinho que é muito apressadinho? Pergunta aí. Que quer as coisas assim de imediato, né? Quer na hora, quer na hora. Não quer viver o processo. Quer a bênção, mas não quer pagar o preço. E ali no acampamento estava lotado de gente que não queria viver o processo, que não queria combater, só queria a bênção, queria a terra, mas não queria pagar o preço de conquistar a terra. E foi nessa hora que Moisés, percebendo que os 10 que voltaram com aquele sentimento de negatividade, puxa vida, não vai dar para entrar aí não, o exército é numeroso, o exército é poderoso, a terra é boa, a terra tem rio, a terra tem mata, a terra tem fruto, mas é muita gente para a gente combater, eles são gigantes, nós somos gafanhotos. Nessa hora, quando Moisés percebe que o povo está murmurando, Moisés coloca a cara no pó e começa a pedir a Deus clemência. Caleb e Josué, que voltaram
com entusiasmo no coração, viram que aqueles dois, tudo que eles falaram, o que eles poderiam tocar, o que eles poderiam viver na terra prometida, se pagassem o preço do combate, também colocam a boca no pó e começam a suplicar. Do outro lado, o povo começa a murmurar. O patrono da Canção Nova, do Fábio Lira, que é Dom Bosco diz que a murmuração é como a ferrugem que vai deteriorando um ferro e vai carcomendo o ferro, vai ali dissolvendo, vai esfarelando o ferro, ele vai perdendo sua força. Isso é a murmuração na alma. E essa murmuração foi tão grande, tão grande, tão grande, que chegou um determinado momento que o povo, mesmo sabendo que a terra prometida, Canaã, oferecia tudo isso, eles começaram a sentir saudades do Egito e começaram a maldizer Moisés, dizendo: olha só o que aconteceu conosco, nós saímos, Deus nos tirou da escravidão do Egito para fazer com que as nossas esposas, os nossos filhos pudessem morrer neste deserto escaldante. Deus permitiu que nós saíssemos do Egito e ficássemos aqui aguardando um pedaço de terra, e agora a gente percebe que esse pedaço de terra prometido vai nos dar um trabalho desgraçado para ser nosso. E começam a maquinar, começam a se amotinar para reivindicarem um novo líder. Moisés, você não serve mais para nós. Só que não é como uma eleição municipal, em que você não gosta do prefeito e na próxima eleição você vota em outro, porque você não gostou daquele primeiro, então eu vou votar em outro. Tirar o líder aqui era matar este líder constituído por Deus para se levantar um outro líder. A situação estava bastante delicada, porque a vida de Moisés estava correndo perigo. E foi nessa hora que eles clamaram, e Deus desceu novamente. E quando Deus desceu, Deus não desceu para apenas ouvir a voz do seu grande líder Moisés e dos dois homens que voltaram com as informações e com um coração e uma mente naquilo que Deus queria, enaltecendo todos os aspectos daquilo que oferecia a terra prometida. Deus desce aos ouvidos e a oração de Moisés e daqueles dois homens, disposto a exterminar este povo, dizendo: este povo é ingrato, eu os tirei do Egito, mas o Egito ainda não saiu de dentro deles. E, queridos, às vezes você acha que está vivendo uma vida nova porque você não está mais frequentando aquele ambiente. É um ponto positivo para você. Você está vivendo uma vida nova porque não está mais usando aquele tipo de roupa. É um ponto positivo para você. Você está vivendo uma vida nova e acha que está vivendo porque não está mais ouvindo aquelas músicas que você ouvia. É um ponto positivo para você. Só que aqui Deus está dizendo que o buraco é mais embaixo. Deus quer uma vida nova, e a vida nova não é só não ouvir mais, não usar mais, não pisar mais. A vida nova aqui é: eu não sinto mais saudades dessa roupa que eu não uso. Eu não sinto mais saudades dessa música que eu não escuto.
Eu não sinto mais saudades desse namoro que acabou. Eu não sinto mais saudades de ir naquele lugar que eu passei mais da metade da vida indo. Sair do Egito era a parte mais fácil. Agora, fazer o Egito sair de dentro deles era a parte mais desafiante. E eles não tinham deixado o Egito sair de dentro deles. Há um momento em que eles até ousam dizer: vamos voltar para a escravidão. Vamos voltar a comer as cebolas. A gente era escravo, mas pelo menos a gente tinha alguma coisa boa. Eles encontravam na escravidão algo bom, sem a participação de Deus, é evidente. Deus está dizendo: eu quero receber um incenso, mas um incenso que agrada as minhas narinas. E aquele povo não queria oferecer um incenso agradável a Deus. Deus não está dizendo apenas: produzam fumaça. Deus está dizendo: produza virtude. Mas para produzir virtude, o coração precisa estar verdadeiramente decidido. Deus então está agora determinado em fazer com que a sua vida, a vida daquele povo, se acabe. E a partir de Moisés, de Caleb e de Josué, uma nova geração se levante. Quando Deus está determinado em dizer assim: Moisés, avisa geral que eu vou descer o braço sobre todo esse povo, não vai sobrar nada, e eu vou começar do zero, e vou começar com você. Olha aqui o exercício de maturidade que Moisés experimentou. Você já imaginou Deus reunir uma multidão e descer nos teus ouvidos dizendo que se desagrada daquela multidão, mas que se agrada do teu jeito de viver? Que todo mundo não presta, mas que você é bom. Todo mundo desagrada a Deus, mas você vive de forma que o agrada. E Deus dizer assim: então eu vou acabar com todos eles e vou recomeçar tudo usando só a tua vida. Não dá vontade de dizer assim: mas eu Senhor, nossa, eu não mereço, mas eu agradeço. Claro, se o Senhor está dizendo que é assim, amém. É tentador dizer isso, né? Porque nós, aqui está plenamente habilitado para ouvir elogio. Na vida profissional, na vida ministerial. Você não tem noção do que é você chegar no ouvido desses meus irmãos aqui e falar assim: ó, irmão, a tua pregação foi a pregação mais ungida do nosso encontro. Eu sei que você pode até fazer isso na melhor das intenções, mas você não tem noção do quanto você está, inconscientemente talvez, lançando uma tentação no coração do irmão. Ele vai começar a se sentir assim: ah, é? Bom, então, se você está dizendo que é, quem sou eu para dizer que não, né? Nosso ouvido gosta, nossa carne gosta de ser adulada. A nossa inclinação natural é para isso. Só que aqui Moisés dá uma lição de vida, porque ele faz Deus pensar: peraí Deus, peraí, eu entendi o que o Senhor quer fazer. Só que é o seguinte, vamos voltar na história. Eu estava lá pastoreando as ovelhas do meu sogro. O Senhor desceu naquela sarça, falou comigo, disse que ouviu o lamento do seu povo, disse que ouviu o choro dos hebreus. O Senhor me tira da montanha, me manda ir para o faraó. A gente faz
toda aquela peleja que o Senhor sabe que foi difícil para tirar eles, para convencer o faraó de que ele estava errado, que o povo era seu, de que o Senhor ia libertá-los da escravidão do Egito. Eu tiro eles da escravidão. A gente começa a atravessar o deserto. Estamos agora já sabendo visualmente como é a terra prometida. É só questão de chegar lá para combater e tomar posse da terra. E o Senhor agora vai dizer que não quer mais esse povo, que o Senhor vai exterminar, vai descer o cerol, vai acabar com tudo. É isso mesmo. Se o Senhor fizer isso, os nossos inimigos vão dizer que tu és um Deus fracassado, que prometeu que entregaria uma terra, que tiraria da escravidão do Egito, mas não foi capaz de cumprir a promessa que diz que ia cumpri-la. Eu acho que nessa hora, meus irmãos, Deus deve ter feito assim: Moisés, me dá um tempo, eu preciso pensar. Eu vou me recolher, depois a gente volta a conversar. E Deus respira fundo e diz: tá bom, eu vou perdoá-los. Eu estou muito entristecido com esse povo. Eles me contrariaram demais. Eu tenho mostrado que sou Deus de perto, mas mesmo assim, Moisés, eu vou considerar o que você argumentou. Irmãos, eu não sei se você parou para pensar, mas existiu naquele dia um homem que fez Deus mudar de ideia. O que será que vai acontecer se em Salinas um povo se levantar e se colocar na brecha para fazer com que o incenso da sua vida suba de tal forma, agradando as narinas de Deus, para que Deus se levante para favorecer este povo? Você já parou para pensar que é possível que Deus se permita mudar de decisão por causa da sua postura? Como é que é, Evandro? É isso que eu estou falando. É possível Deus mudar o final, se a tua vida for um incenso agradável. O incenso na antiguidade era uma mercadoria muito valiosa, muito valorosa, custava muito. E se alguém fosse, por exemplo, presenteado com um punhado de incenso, essa pessoa era extremamente estimada. Era um presente assim muito caro, muito nobre, muito valoroso. E o tempo foi passando e o incenso ele foi sendo introduzido na nossa liturgia católica, herdada dos judeus. Por mais de 170 vezes a palavra incenso é mencionada nas Escrituras. Mas para que você tenha uma dimensão profunda do que é isso, quando o povo decidia produzir incenso, que era a sua oferta, era o seu sacrifício na antiguidade, no Primeiro Testamento, o povo sacrificava o cordeiro, a gordura, e a fumaça começava a subir. E aquela fumaça se misturava com as intenções, com as orações. Quem estava na missa ontem viu o padre aqui fazendo com o diácono a incensação de alguns ambientes aqui. E a fumaça vai subindo, a fumaça vai subindo. E à medida que aquela fumaça sobe, se ela é agradável às narinas de Deus, Deus que está sentado no seu trono, Ele se levanta.
Se a fumaça agradar o nariz de Deus, Deus se levanta e favorece o seu povo. Numa família, 2 irmãos ofereceram sacrifício. Abel preparou o seu sacrifício, acendeu o fogo, subia a fumaça. No outro momento, seu irmão Caim preparou o sacrifício, fez subir a fumaça. A fumaça de Abel agradou as narinas de Deus. A fumaça de Caim não agradou as narinas de Deus. Era só ele caprichar ainda mais no sacrifício. Era só ele mudar. Falei, então eu não agradei, eu não acertei, então eu vou fazer diferente. Eu vou fazer melhor. Sabe, irmãos, a gente vai crescendo na vida quando a gente não se conforma. Você vai numa missa e você fala, puxa vida, eu comunguei, mas eu acho que eu preciso participar melhor ainda na missa. Aí na próxima missa você, não, eu vou estar mais atento, eu vou estar mais focado, eu vou desligar o telefone, eu vou colocar no bolso, não vou ficar olhando para o lado, eu vou criar algumas estratégias para que o sacrifício da missa seja mais, eu vou ficar prestando mais atenção, não vou ficar com a cabeça voada, pensando se eu apaguei o fogo, se eu não apaguei, se eu deixei o vidro aberto, se eu não deixei o vidro aberto, se a chave está na jaqueta, se ela está na calça. Você vai criando alternativas para oferecer um sacrifício mais agradável. O que não pode é parar de oferecer o sacrifício. Quando aquele povo, para a gente encaminhar para o final, quando aquele povo é avisado por Moisés que Deus se desagradou da posição deles, como eles não confiaram na promessa, não acreditaram que a terra, apesar de ser muito habitada, ter muita estrutura, o combate seria grande, mas a vitória seria certa, mas eles preferiram renunciar ao combate, queriam só a bênção e não queriam o combate. Eles decidiram subir a montanha, ao cume da montanha, o ponto mais alto, para lá oferecer sacrifício. Só que quando eles tomam essa decisão, Deus já não queria mais. E Moisés avisou: não adianta subir, porque Deus não estará lá esperando por vocês. Deus não vai subir com vocês. Não adianta, vocês vão andar e vai ser apenas um desgaste físico. O que Deus está dizendo para mim e para você, tem horas que Deus nos dá alguns avisos, ou dentro da casa dele ou fora da casa dele. Para com isso, não faça, não continua, ou então não comece. E a gente obstinado, não, eu vou provar que está todo mundo errado, inclusive Deus. Eu vou mostrar que não é isso, que pode ser diferente, que o final será outro. A gente vai tentando usar a força do braço, a força do argumento, para dobrar o Todo-Poderoso. Tolinho, tolinha. É Deus, entenda o que eu vou dizer, é dar direito a Satanás tirar sarro da face de Deus. Está vendo ali? Ele não entendeu que você não quer que ele faça isso. Ela não entendeu que você não se agrada disso. E ela está insistindo, está vendo aí? Ó, e você ainda continua, de vez em quando, derramando misericórdia. Está vendo? Olha aí, ó.
Olha o que o teu povo faz contigo, Senhor. Cospe na tua cara. Não adianta, queridos. Não adianta. Tem gente que vai dizer como Caleb. Tem desafio lá. É difícil. É difícil construir uma capela aqui. É desafiante. É difícil pagar 7.460 reais na imagem. Mas, apesar de ser difícil, Deus só precisa de gente que creia. Confie. Sabe por quê, irmãos? O incenso, ele purifica as nossas intenções. O incenso, ele vai dando um zelo ardente de fé. E vai dando uma fragrância de virtude às nossas melhores intenções. Deus quer confiar a você algo nobre, algo grandioso, mas Ele não vai mandar você aspirar a algo que é impossível. A terra era exigente. O povo ali, para ser derrubado, daria muito trabalho. Para ocupar a terra prometida, era preciso muita vigilância, muito combate, muita estratégia. Mas Deus não ia fazer aquele povo aspirar a algo impossível. Deus não vai fazer você desejar, Deus não vai inspirar no seu coração algo que é impossível de se conquistar. É simples assim. Um padre espanhol chamado Antônio Royo Marim, um grande mestre da vida espiritual, num dos seus livros ele escreveu esta grande verdade: a obrigação de se santificar é uma obrigação de tendência, de aspiração, de desejo leal e sincero, sem que estejamos obrigados a ser santos. Você não é obrigado a ser santo, não é obrigada a ser santo. Se estamos obrigados a aspirar à santidade e atender a ela com todas as nossas forças, se nós nos sentimos, eu me disponibilizo, me obrigo a ser santo, não Deus, eu digo para mim: Evandro, você precisa ser santo. Eu acordo, eu vou para o espelho: Evandro, você precisa ser santo. Eu me levanto, eu olho para minha família: Evandro, você precisa santificar a sua casa. Evandro, santifica. Evandro, não perde de vista, não perde a visão. Evandro, por favor, santifica, meu filho, se santifica, seja virtuoso. Vai dizer o padre Antônio Royo Marim: com todas as nossas forças eu desejo isso. Se eu desejo isso, é porque a santidade está perfeitamente possível de ser alcançada. Nós não viemos a Salinas para fazer um encontro que passa. Nós não viemos a Salinas apenas para você cantar: a minha pobreza se encontra com a tua riqueza, assim tenho tudo, e você só dizer: que música bonita. Não, você precisa dizer: não, está na hora de eu colocar a minha pobreza no colo da tua riqueza, porque é assim que eu tenho tudo. Está na hora de eu dizer para mim: santo, santo, santo. Está na hora de eu dizer: eu preciso possuir a terra que é minha por direito, mas que Deus está esperando a minha parte para passar. Que a nossa vida, queridos, não seja um passatempo. Nesse pedacinho de Minas Gerais, Deus só quer encontrar alguém que creia com todas as forças.
Talvez a gente olhe para a nossa vida e enxerga algumas coisas assim muito distantes, mas Deus tem uma satisfação de entregar coisas grandes a pessoas que confiam absurdamente. Por que recebeu? Porque confiou. Por que tocou nessa terra? Porque tinha esperança. Porque não se deixou levar por laudos, por conversas, por videozinho. Não perdeu de vista a promessa. Aqueles 12 homens não pisaram a terra prometida. Aqueles que disseram: é uma terra que corre leite e mel, colocaram a planta dos pés na terra. A gente olha para a Vila de Santa Cruz e vê que tem muita coisa a ser feita ainda, não tem? Você não olha assim e fala assim: nossa, ainda tem coisa a ser feita. A mesma coisa é a nossa alma. A mesma coisa é a sua vida. Você já enxerga, aqui está bom, mas aqui ainda precisa. Aqui ainda precisa. Aqui também ainda precisa. Aqui ainda precisa. E é este caminho que Deus quer fazer conosco. Fabiano, se posiciona aí. E que essa tarde e o dia de amanhã sirva para eu e você entender de uma vez por todas que se o Senhor está conosco e se nós estamos com Ele, a presunção não pode fazer parte da nossa existência. Aquele povo foi avisado: não suba lá no alto, na montanha. Eles foram até a parte mais alta da montanha. E quando Deus ficou sabendo que eles iam para lá, Deus desceu. Espiritualmente, a parte mais alta da montanha é o endereço de Deus. Mas se embaixo a gente não agradar e chegar lá com as nossas pernas, quando a gente chegar lá, Deus desce. Deus desceu, porque eles eram presunçosos, se achavam melhor que os outros, se achava melhor do que aquele que fazia. O presunçoso, ele tem esta capacidade de confiar em si mesmo. O presunçoso tem a capacidade de falar assim: Deus, senta aí e me assista. Deus, não, para, me escuta, deixa eu te mostrar como é que tem que ser. A presunção fez aqueles homens só ter desgaste físico. Deus não te trouxe aqui. É evidente que essa cadeira, comprada com muito suor, ela não é mais confortável que o seu sofá. Estou mentindo? Ela não é mais confortável que o seu sofá. Seu sofá é bem mais confortável que essa cadeira. Mas nesse final de semana, sentar neste chão é você oferecer um incenso, um pouco de sacrifício que agrada a Deus. Ah, Deus, eu acho que eu vou embora. Quando terminar a pregação, eu acho que eu vou embora. Por hoje já deu. Tá bom, eu volto amanhã. Você vai para sua casa. Mas o que o seu sofá vai oferecer não se compara com o que a cadeira está oferecendo para você nesse fim de semana. Vale a pena o sacrifício que agrada as narinas de Deus. Vamos ficar de pé? Estrala os ossos aí, irmão e irmã.
Senhor está conosco, Ele dará os meios de conquistar essa terra. O impossível não foi reservado para gente que vive na média. Vamos juntos cantar o refrão desta canção.